5 passos para a autoconfiança. 1. Sei que tenho a capacidade de atingir o objeto do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para sua realização. Aqui e agora prometo empreender tal ação. 2. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários, na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando, desse modo, uma imagem clara em minha mente. 3. Sei pelo princípio da autossugestão que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará no futuro expressar-se através de meios práticos de atingir o objeto existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Já anotei uma descrição clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar, até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-lo. 5. Compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-los. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesmo. Assinarei essa fórmula, recomendá-la-ei à memória, repetindo-a uma vez por dia, em voz alta, com fé integral de que influenciará, gradualmente, meus pensamentos e ações, de modo a tornar-me uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por detrás dessa fórmula existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância. O que importa a respeito dela é que funciona para a glória e sucesso da humanidade, se for usada de maneira construtiva. Se, porém, usada de maneira destrutiva, destruirá com a mesma facilidade. Nessa afirmação esta é uma verdade muito significativa, ou seja, aqueles que fracassam e terminam a vida na pobreza, infelicidade e desespero, fazem-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar a causa no fato de que todos os impulsos do pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos, através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo, com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis se usada de maneira construtiva, ou estraga a vida se mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade ou ao vale da amargura, do fracasso, da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal espírito de descrença e usá-lo-á como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico. Tal qual o vento que leva um navio para leste, outro para oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo, de acordo com a maneira pela qual você arrumar as velas do pensamento. A lei da autossugestão, através da qual qualquer pessoa pode ascender a altitudes de realização que surpreendem a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes. Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido, pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém, tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, é preciso que pense em altos termos para se elevar, é preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio.
As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais veloz. Mas, cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. A grande experiência do amor. Em algum lugar de sua estrutura está adormecida a semente da realização que, se desperta e posta em ação, pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João ninguém, de não importa o que, até que uma grande experiência lhe chegou à vida, despertou o gênio adormecido em seu coração e cérebro e deu ao mundo um de seus homens realmente grandes. Essa experiência se misturou às emoções da tristeza e do amor. Veio-lhe através de Ruth Led, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé, pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência do amor de uma mulher por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo à fé, embora muitos tenham pervertido ou interpretado erradamente o significado dessa grande força. A súmula e substância dos ensinamentos e realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagres, foi nada mais, nada menos que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideremos o poder da fé, como demonstrou um homem muito conhecido da época, o Mahatma Gandhi da Índia. Nesse homem teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos das possibilidades da fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva em sua época, apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e armamentos. Gandhi não tinha dinheiro nem lar, nem um terno como roupa, mas teve poder. Como conseguiu esse poder? Criou da compreensão que tinha do princípio da fé por sua capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes, para unir-se e mover-se em uníssono, como uma única mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto? Você dá antes de ganhar. Por causa da necessidade de fé e cooperação ao operar negócios e indústria, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento que fornece uma compreensão excelente do método pelo qual industriais e homens de negócios acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para essa ilustração volta para o ano de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. Se você é um dos que muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que os homens podem pensar e enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente na história da United States Steel a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro. A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell, no New York World Telegram, por cuja cortesia aqui vai reproduzida. Um belo discurso após o jantar por $1 bilhão. Quando, na noite de 12 de dezembro de 1900, uns 80 membros da nobreza financeira da nação se reuniram no salão de banquetes do University Club, para prestar homenagem a um jovem vindo do Oeste. Nem metade dos convivas percebeu que seria testemunha de um dos episódios mais significativos da história industrial americana. J. Edward Simons e Charles Stewart Smith, com os corações cheios de gratidão pela generosa hospitalidade que lhes fora proporcionada por Charles M. Schwab,
No decurso de recente visita a Petersburg, tinham organizado o jantar para apresentar o Homem do Aço de 38 anos, à Sociedade Banqueira do Leste. O que não esperavam era que tumultuasse a reunião. Avisaram-no, em verdade, que os corações, dentro das camisas engomadas, não seriam muito receptivos à oratória. Além disso, se não quisesse aborrecer os Etilmans e a Riemanns e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de generalidades corteses e parar por ali mesmo. Mesmo John Pierre Morgan, sentado à direita de Schwab, conforme exigia sua imperial dignidade, só pretendia honrar, com sua presença, a mesa de banquete por pouco tempo. E quanto à imprensa e ao público, o acontecimento todo era de tão pouca monta, que nenhuma menção se fez nos jornais no dia seguinte. Os anfitriões e convidados ilustres banquetearam-se com 7 ou 8 iguarias costumeiras. Houve pouca conversa e a que houve era discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira fluíra às margens do Monongahela e ninguém o conhecia bem. Mas antes que a noite se escoasse, todos, e com ele Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados e um bebê de 2 bilhões, a United States Steel Corporation, foi concebido. Talvez seja infelicidade para a história que não se tenha gravado o discurso de Charles Schwab no jantar. É provável, contudo, que se tratasse de um discurso rústico meio sem gramática, pois as belezas da língua nunca preocuparam Schwab, cheio de epigramas intercalado de espírito. Mas a parte disso teve força e efeito galvânico sobre o capital avaliado em 5 bilhões, representado pelos convivas. Depois que terminou e a reunião ainda estava sob seu fascínio, embora Schwab tivesse falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela retirada, onde, balançando as pernas que pendiam dos assentos altos e desconfortáveis, ficaram conversando por mais 1 hora. A magia da personalidade de Schwab fora solta, a todo vapor, mas, o que era mais importante e duradouro, foi o programa, imponente e bem delineado, que esboçara para o engrandecimento do aço. Muitos outros tinham tentado interessar Morgan em formar um truste do aço, nos padrões dos trustes de biscoitos, arame, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John W. Gates, o jogador, recomendara-o, mas Morgan não confiava nele. Moore, Bill e Jim, corretores de Chicago, que juntaram um truste de fósforos a uma corporação de bolachas, recomendaram-no e fracassaram. Albert H. Gehry, o advogado rural bonachão, quis fomentá-lo, mas não era bastante grande para impressionar, enquanto a eloquência de Schwab não elevou J. P. Morgan aos píncaros donde pode visualizar os resultados sólidos da empresa financeira mais corajosa jamais concebida. O projeto foi encarado como sonho delirante de doidos por dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou, há uma geração, a atrair milhares de companhias pequenas e às vezes mal dirigidas, para combinações grandes e capazes de esmagar concorrências, tomou-se operacional no mundo do aço, através das maquinações desse jovem pirata dos negócios, John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company, de uma cadeia de pequenas empresas e, juntamente com Morgan, tinha criado a Federal Steel Company. Entretanto, ao lado do gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninharia. Podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização Carnegie e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês também o sabia. Das magníficas alturas do castelo de Skibo, observava, a princípio achando divertido, depois com ressentimento, as tentativas das companhias menores de Morgan atrapalharem seus negócios. Quando as tentativas se tornaram ousadas demais, o gênio de Carnegie manifestou-se pela raiva e vingança. Resolveu duplicar todas as fábricas que seus rivais possuíam até então, não estivera interessado em arames, canos, argolas ou folhas. Ao contrário, contentava-se em vender a essas companhias o aço bruto de que precisavam e em deixar que o moldassem da forma que quisessem. Agora, tendo Schwab como seu tenente principal e capaz, planejava encostar os inimigos à parede. Foi assim que no discurso de Charles M. Schwab, Morgan viu a resposta ao problema da sociedade.
Um truste seria um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900 trazia em si a sugestão, embora não a promessa, de que a imensa empresa Carnegie seria trazida para debaixo da tenda de Morgan. Falou no futuro do mundo para o aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da união de fábricas fracassadas e concentração do esforço nas propriedades florescentes, das economias no tráfico de minério, economias nos departamentos superiores e administrativos, da conquista de mercados estrangeiros. Mas ainda disse aos piratas entre eles, onde se achavam os erros de sua habitual pirataria. O propósito deles, sugeriu ele, fora criar monopólios, elevar preços e dos privilégios extrair gordos dividendos. Schwab condenou o sistema com sua maneira mais veemente. A falta de visão de tal política, disse ele aos ouvintes, estava no fato de que restringia o mercado numa época em que tudo gritava por expansão. Baixando o custo do aço, argumentava ele, criar-se-ia um mercado em constante expansão. Encontrar-se-iam mais utilidades para o aço e boa parte do comércio mundial poderia ser conquistada. Na realidade, embora não o soubesse, Schwab era o apóstolo da moderna produção em massa. Assim terminou o jantar no University Club. Morgan foi para casa para pensar sobre as róseas predições de Schwab. Esse voltou a Pittsburgh para dirigir o comércio do aço de V. Andra Carnegie, enquanto Gary e os outros voltavam para seus teletipos para divertir-se, antecipando o passo seguinte. Não tardou muito. Morgan levou mais ou menos uma semana para digerir a iguaria de razões que Schwab colocará diante dele. Ao assegurar-se de que não causaria nenhuma indigestão financeira, mandou buscar Schwab, e achou um tanto reservado. Carnegie, disse Schwab, não iria gostar de saber que seu presidente da companhia de confiança flertara com o imperador da Wall Street, a rua sobre a qual Carnegie resolvera nunca se aventurar. John W. Gates sugeriu então, como intermediário, que se acontecesse de Schwab estar no Hotel Bellevue, em Filadélfia, poderia acontecer de também lá estar J. P. Morgan. Quando Schwab chegou, entretanto, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa de Nova York. Diante do convite premente de Morgan, Schwab foi para Nova York, apresentando-se à porta da biblioteca do financista. Certos historiadores de economia professaram a crença de que, do começo ao fim do drama, o palco fora arranjado por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab e o rei do dinheiro teriam sido planejados pelo astuto escocês. A verdade é, porém, o oposto. Quando Schwab foi chamado para consumar o negócio, não sabia sequer se o pequeno patrão, como chamavam Andrew, iria ao menos ouvir a oferta de vender, especialmente a um grupo de homens aos quais Andrew encarava como pouco dotados de santidade. Mas Schwab levou consigo para a conferência, escritos de próprio punho, 6 páginas de números perfeitamente nítidos, que representavam em sua mente o valor físico e a capacidade de ganho de cada uma das companhias que considerava como estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens ponderaram os números toda a noite. O principal, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, homem culto e cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, que Morgan desprezava como sendo jogador e apenas usava como instrumento. O quarto era Schwab, que conhecia mais sobre os processos de fabricar e vender aço que qualquer grupo de homens vivos na época. Nessa conferência não se discutiram os seus números. Se dissesse que tal companhia valia tanto, então era este seu valor e não mais. Insistia também em incluir na sociedade apenas as empresas que designava. Concebera uma corporação em que não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição de amigos que queriam descarregar suas companhias nos ombros largos de Morgan. Quando amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Só ficou uma pergunta. Acha que poderá persuadir Andrew Carnegie a vender? Indagou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se conseguir que ele venda, encarregar-me-ei da questão, concluiu Morgan. Até ali, tudo bem. Mas será que Carnegie iria vender? Quanto iria pedir?
Schwab pensou em 320 milhões de dólares. Como exigiria o pagamento? Em forma de ações comuns ou preferenciais? De bônus? Em dinheiro? Ninguém poderia levantar sequer 1/3 de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro, nos campos gelados de St. Andrews, em Westchester, com Andrew todo enrolado em suéteres, e Charlie conversando animadamente, como de costume para estimulá-lo. Mas não se pronunciou uma palavra sobre negócios enquanto os dois não se sentaram no calor agradável da casa de Carnegie, próxima dali. Então, com a mesma persuasão que hipnotizara 80 milionários, no University Club Schwab despejou as brilhantes promessas de aposentadoria com todo o conforto, de milhões inenarráveis, para satisfazer os caprichos sociais do ancião. Carnegie capitulou, escreveu um número num pedaço de papel, estendeu-o a Schwab e disse: "Está bem, venderemos por esta quantia." O número era aproximadamente 400 milhões de dólares. Composto dos 320 milhões de dólares mencionados por Schwab como número básico e somando-se-lhe 80 milhões de dólares, que representavam o valor do capital aumentado nos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse tristemente a Morgan: quisera ter-lhe pedido 100 milhões de dólares a mais. Se os tivesse pedido, teria recebido, assegurou-lhe Morgan alegremente.